É com grande alegria e prazer que estamos iniciando aqui mais um estudo bíblico. Antes, não se esqueça, dê o seu joinha, o seu like missionário, que é muito importante para que nós venhamos alcançar mais vidas. Porque as pessoas, elas precisam da mensagem da fé, da mensagem do poder de Deus. E quando você aperta no like, quando você aperta no seu joinha, você está impulsionando essa live para que mais pessoas e mais vidas sejam alcançadas. Hoje eu quero falar sobre como ter uma vida no Espírito e uma vida no poder. É um assunto muito interessante, é um assunto que eu conheço ricamente. Existem estudos bíblicos que quando eu vou fazer no dia eu devo estudar um pouquinho, orar, relembrar algumas coisas, mas esse estudo é um estudo que eu mergulho desde a minha infância. Então eu já tenho propriedade para ensinar sobre como ter uma vida no Espírito e como ter uma vida no poder. Vida no Espírito e vida no poder são complementares, mas não são a mesma coisa. Vida no Espírito é uma coisa, vida no poder é outra. A vida no Espírito, ela é explicada pela chamada teologia do Espírito, ou a reforma do Espírito. E a teologia do poder, podemos explicar a vida no poder, ela também baseada na teologia do avivamento, na teologia da libertação, e na teologia da cura interior e etc. Eu vou explicar hoje detalhadamente o que é a vida no Espírito, o que é a vida no poder e como você viver ambos. Talvez ninguém nunca te explicou com o nível de profundidade que eu vou estar passando para você. Para muitas pessoas, vida no Espírito e vida no poder é falar em línguas. E elas não estão erradas. Orar 1, 2, 3 horas em línguas. Eu mesmo amo orar em línguas, né? Eu oro 1 hora em línguas, eu gosto de orar, eu amo, sou apaixonado por orar em línguas. Eu passei uma parte aí da minha juventude orando horas e horas em línguas. Algumas pessoas pensam que vida no Espírito e vida no poder está relacionado com cair no Espírito. E elas não estão erradas. Está, só que não é somente isso. Tem algo a mais. Não é somente orar por impartição, transferência de dons espirituais, como está descrito em Romanos, capítulo 1, versículo 11, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Existe mais. Primeiramente, vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 4, verso 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 20. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Se lermos as cartas de Paulo, vamos perceber que Paulo vai trazer duas teologias centrais ali nos ensinamentos dele. Uma podemos chamar de a teologia do poder e a outra podemos chamar de a teologia do Espírito. Mas o que é a teologia do Espírito? Teologia do Espírito, ou também chamada Reforma do Espírito, a qual é minha missão expandir esse movimento aqui no Brasil, é quando ativamos a nossa consciência sobre o reino de Deus, baseado não na nossa interpretação bíblica, carnal, mental, física, ou baseado nas nossas interpretações emocionais, mas baseada nas revelações do Espírito. A Bíblia diz que nós somos espírito e que Deus é o Pai dos espíritos, e temos que adorar a Deus em espírito, ou seja, no mundo espiritual. Paulo diz em suas cartas que o homem carnal não compreende as coisas espirituais, porque ele não consegue as discernir com a mente natural. Mas o homem espiritual, que tem a mente de Cristo, ele julga todas as coisas. E uma das centralidades da teologia do Espírito é que nos devemos se unir com o Espírito Santo, nos tornarmos um com ele. Esse unir não é apenas uma única vez quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Isso é baseado em um relacionamento diário com o nosso amigo Espírito Santo. Quando nos unimos com o Espírito Santo, automaticamente ele que mergulha, que cava as profundezas do Espírito Santo, das profundezas de Deus, e ele entende, ele acessa a mente de Deus, ele traz a revelação do céu para o nosso espírito, ele baixa o download de Deus dentro de nós. Essa é a teologia do Espírito, tá? Agora, o que é a teologia do poder? A teologia do poder está em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4. E nem minha palavra, nem minha pregação
foram com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. A teologia do poder é a demonstração do poder de Deus. Paralíticos levantarem, cegos enxergarem, surdos ouvirem, mudos falarem. Só que a teologia do poder, ela abrange muitas ramificações. Assim como a teologia do Espírito, ela também abrangerá muitas ramificações. O que a teologia do poder ela vai abranger? Uma das vertentes será chamada teologia do avivamento. Para quem não sabe, quando falamos de avivamento, geralmente está relacionado com os fenômenos a qual os teólogos chamam de êxtases e estáticas pentecostais, que são as pessoas caírem, darem gargalhadas, chorarem, serem arrebatadas em espírito, pessoas flutuarem na glória de Deus. Isso tudo está relacionado com o que nós chamamos de avivamento, pelo menos na sua parte de fenômenos, né, espirituais, porque o avivamento ele tem várias esferas, na verdade ele tem várias. Você pode enxergar o avivamento a partir de várias visões, de várias óticas. O avivamento ele tem camadas, e uma das camadas são os fenômenos pentecostais, né? Pessoas que têm visões, pessoas começam a tremer, sentem arrepios, formigamentos, eletricidades, ou seja, as 4 reações da unção do Espírito Santo: a reação quântica, a reação física, a reação emocional e a reação espiritual. Dentro da teologia do poder, vamos ter também a chamada teologia da libertação. O que é a teologia da libertação? É tudo aquilo que envolve, por exemplo, Jesus mesmo ele expulsava demônios, né? Tudo aquilo que vai envolver a libertação. Só que mais a libertação operacional, não a libertação processual apenas. A libertação ela tem várias camadas, ela tem 12 camadas. Tem a libertação operacional, a libertação processual, tem a libertação teológica, tem a libertação de vícios, tem a libertação cirúrgica, tem a libertação profética, que é no espírito, tem a libertação da alma, tem várias 12 camadas de libertação. E hoje nós temos no mundo ministros que são usados em uma ou outra dessas áreas, né? A maioria das vezes são usados em uma só, porque cada uma delas já são muito profundas. Pensa que cada camada de libertação é um oceano. Então a libertação operacional ela vai estar muito ligada com o poder de Deus. Para quem não sabe o que é libertação operacional, é tudo aquilo que envolve a palavra esconjuração. Está ali no Atos dos Apóstolos a palavra, que também podemos traduzir como exorcismo, que significa quando algo é tirado à força, né? É quando algo é arrancado ali, algo é extraído. E a expulsão de demônios é um tema muito amplo na palavra de Deus. Principalmente quem estuda as escrituras com profundidade já deve ter visto relatos do próprio Senhor Jesus numa libertação, se comparar com Salomão, porque Salomão foi considerado um dos maiores ministros de libertação por muitos estudiosos do mundo, da história. Aí temos também a cura de traumas, que entra dentro da teologia do poder. Vamos ter também a medicina de Deus, vamos ter os milagres e etc. É tudo aquilo que está relacionado com demonstração. O que é uma demonstração? É aquilo que é visível, em nome aí do Senhor Jesus. A vida no Espírito, ela também vai ter várias vertentes. A mais conhecida é a vertente profética, né? A profética, porque profético basicamente significa inspiração. Eu recebo uma inspiração divina e eu retransmito o que eu estou recebendo da parte de Deus. A Bíblia compara o nosso espírito com lâmpada. Se fosse traduzir para os dias de hoje, não compararia com radar. Porque o nosso espírito, está escrito em Romanos, capítulo 8, comunica com o Espírito do Senhor. Como? Através de ondas. Ondas eletromagnéticas. É assim que o nosso espírito comunica com o Espírito de Deus. Quando o nosso espírito capta essas ondas, que são algoritmos, ele retransmite essa mensagem para a alma decodifica, e ela informa para o cérebro, e o cérebro transforma em algum sentido físico, seja paladar, olfato, tato, visão, porque não é só você receber a profecia, mas é você também conseguir decodificá-la, e é o que a dificuldade que muita gente tem, recebe, mas não consegue interpretar.
Muita gente erra revelações, não é só pelo fato dessas pessoas não receberem, mas é pelo fato delas receberem. Às vezes elas vivem em santidade, oram buscam, mas elas não sabem interpretar. E o dom de profecia, ele não abrange apenas revelações, que a primeira coisa que a gente pensa quando fala em profecia é em revelação. Existem as chamadas capacidades proféticas. Comenta assim, capacidades proféticas. Vou falar algumas. Sonho lúcido, imagem mental, visões, revelações, audição profética, arrebatamento de sentidos, arrebatamento em espírito, ouvir a voz de Deus como testemunho interior, que tem 3 frequências da voz de Deus. Tem o testemunho interior, tem a voz interior e tem a voz audível, a voz dos anjos, a voz dos serafins, dos querubins, dos seres viventes. Temos os 5 sentidos espirituais e por aí vai. São as chamadas capacidades proféticas. E eu queria que vocês fechassem os olhos. Eu queria pedir vocês uma coisa. Não queiram ser pessoas usadas por Deus apenas. Não queiram apenas ser pessoas com rico conhecimento, mas que vocês venham agradar a Deus. Espírito Santo, estenda a mão. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor venha transferir toda a sensibilidade espiritual, discernimento de espíritos, sensibilidade à tua voz. Que o Senhor venha transferir para os seus filhos, meu Pai, os dons, as unções, autoridades, as operações, as manifestações, a sede pela tua presença. Eu te peço, transfira para eles agora, Pai. Receba aí agora, em nome de Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito sejam com todo o povo de Deus, hoje e até a vinda de Jesus. Amém. Deus abençoe.